Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, trazido para você pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa onde nós estamos aqui buscando, queridos, aprender a Palavra de Deus. Porque, olha, essa palavra vai mudar completamente a sua vida, viu? Completamente. Se prepare para receber de Deus durante esse período aqui da hora do almoço. E é interessante, queridos, que nós estamos sempre aqui falando de temas que são muito importantes para a base da nossa fé, sabe? Se você está pensando em conhecer a palavra de Deus, em saber mais sobre o que ela traz para a nossa vida, e se você deseja realmente convidar Jesus Cristo para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa operar, porque olha, queridos, Deus só vai operar, Jesus só vai colocar a mão na sua vida e transformar a sua vida do modo que Ele sonhou para você, se você permitir, se você convidar Jesus para que Ele possa fazer isso. Ele não vai entrar de maneira forçada na sua vida. Então, se prepare. Se você está querendo realmente chamar Jesus para fazer uma obra completa na sua vida, sabe, uma transformação, um novo nascimento, uma segunda chance, então você está no caminho certo aí, ouvindo essa programação da rádio, ouvindo os outros homens e mulheres de Deus que também ensinam para você, ministram a palavra de Deus, e com certeza isso vai mudar bastante a sua vida. Então, hoje, queridos, nós vamos tratar de mais um tema muito interessante, sabe? Um tema que provavelmente vai trazer libertação para a sua vida, um tema que vai evitar peso e que tem a ver com a vida conjugal, ou seja, com a vida do casal, né? Do casal casado, né? Então, para começar, nós vamos saber o que é um casal para o nosso Deus, né? Como Deus pensou num casal, né? E como é que esse casal ele aparece, o que ele é diante de Deus. Então, para começar, nós vamos ver que Deus pensou um casal como sendo formado por um homem e uma mulher. Então, nós vamos ver isso lá, você abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Então, lá você vai encontrar, achou aí? Primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento. Então você já pode deixar aí o índice da sua Bíblia marcadinho, bonitinho, para você encontrar tudo rápido, né? Tudo fácil. Então diz assim a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha lá, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, quer dizer, sejam fecundos, né? Multiplicai-vos,
Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então está aqui, não é? O Senhor Deus criando aí o primeiro casal, homem e mulher, os criou. Né? Então veja que Deus criou aí o homem e a mulher. Outra coisa interessante sobre o casal casado, o casal que se une, né? E assume um compromisso diante da lei dos homens e também diante de Deus, é que eles acabam se tornando uma só carne. E que é muito importante que depois de casados, esse casal vá viver na sua própria casa, que não fique na casa dos pais. Olha que bacana isso aí. Então, onde é que tem isso, pastor? Onde é que a gente vai ver isso na Bíblia? Ainda aí no livro de Gênesis, se você for aí para o capítulo 2, avançar um pouquinho para frente, Gênesis capítulo 2, no versículo 24, você vai encontrar essa palavra assim, dizendo, olha, Gênesis 2, 24, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe. Olha aí, hein, homem, você que está montando aí, pensando em se casar, olha, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha, isso aqui é muito forte, viu, queridos? Esse uma só carne que tem aqui nesse trecho da Bíblia, que está aqui em Gênesis, capítulo 2 e versículo 24, esse um só, é o mesmo, esse um só quer dizer um só composto, quer dizer uma carne formada por dois componentes, duas pessoas. Para você ter uma ideia de como é forte essa palavra que diz aqui, uma só carne, ela é a mesma palavra que é utilizada quando na Bíblia se fala do nosso Deus, do fato de serem três pessoas que existem em um único Deus. O verbo aqui em hebraico, usado para Deus, para falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o mesmo verbo que está sendo usado aqui para falar que o homem e a mulher são uma só carne. Então é espetacular. O verbo que está sendo usado aqui em hebraico é errad. O verbo não, na verdade, perdão, não é o verbo. A palavra em hebraico para dizer uma só carne é a palavra errad. E-H-A-D. Em hebraico colocado nas nossas letras, não é? Então essa palavra errad, ela significa um composto. Essa palavra errad é a mesma usada por Deus, é a mesma usada pela Bíblia para se referir a Deus, quando diz assim na Bíblia que Deus é um só. Então esse um só é usado errad, quer dizer, Deus é um composto, formado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja como é uma coisa séria, como é uma coisa forte esse texto da Bíblia que nos diz em Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quer dizer, essa união do homem com a mulher, quando o homem se une à mulher, quando há intimidade sexual, existe ali uma aliança fortíssima que é criada entre aquele homem e aquela mulher. Uma aliança não só corporal, mas uma aliança espiritual. E ali, depois dessa união, aquele homem e aquela mulher se tornam uma só carne composta de duas pessoas. Palavra em hebraico, errad. Letra E-H-A-D. A mesma palavra que é usada quando Deus diz Deus é um só. Errad, é um composto. E depois fala que Deus é Pai,
É a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, do Verbo de Deus, Jesus, e a pessoa do Espírito Santo. 3 pessoas formando um único Deus. Então, veja que é a mesma palavra. Veja como é forte essa questão da união, né, do homem com a mulher. Por isso que quando a pessoa está junto com alguém, tem intimidade sexual, depois com outra, aí mesmo que você não queira, mas ali se formou uma aliança física, corporal e também espiritual. E aí, depois de pouco tempo, na semana seguinte, no dia seguinte, já está tendo intimidade com outra pessoa. Então se formou uma outra aliança. E aquela primeira foi quebrada, espiritualmente falando, e corporalmente também. E aí fica com uma terceira pessoa, uma quarta, e assim sucessivamente. O que acontece é que você vai formando e quebrando aliança, mesmo que você não queira, mesmo que você diga assim: ah, pastor, mas eu não ligo não. Eu acho que a vida tem que ser assim mesmo, a gente aproveitar a vida, não ter compromisso com ninguém. Mas é interessante que é uma coisa que não depende da nossa vontade. Essa aliança, queridos, no mundo espiritual é estabelecida. E toda vez que ela é quebrada, um pedaço de você é quebrado também. É como 2 folhas de papel. Você já experimentou colar? Pegar 2 folhas de papel ofício, branquinho, passar cola, colar as 2, né? Depois que seca, as 2 ficam coladinhas lá. Se você tentar separar uma da outra, o que vai acontecer? Elas vão rasgar, né? Vai ficar um pedaço de uma na outra. Então é exatamente isso que acontece espiritualmente, e por isso que muitas pessoas são amargas, vivem chateadas, vivem tristes e às vezes não sabem o que é, por que eu sou assim. Vai ver que você já fez muitas alianças e já quebrou muitas alianças, pensando que essa era uma vida boa, né? Uma vida que iria lhe trazer felicidade, né? Que você estava aproveitando a vida. Então, veja como Deus, como é uma coisa séria, uma coisa poderosa, né? A união de um homem e de uma mulher. Vou repetir, Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, espetacular isso aqui, né? Maravilhoso. Então veja que outra coisa interessante que Deus fala a respeito da questão de como é o casal, é justamente que o casal ele deve se apresentar, assumir um compromisso, não é? Ser casado diante da lei dos homens, seja no civil, né, no cartório, direitinho, e também diante de Deus, não é? Eles devem buscar que essa união possa ser abençoada, não é, para um homem de Deus diante do Senhor. Então isso nós vamos ver aqui em 1 aos Coríntios. Então vai na sua Bíblia, ou então anote. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 8 e 9. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz assim, o apóstolo Paulo dando a dica, né? E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Olha lá. Então, Deus aqui nos orientando que essa vida abrasada, nessa vida em brasa, não é? Da pessoa estar sempre cedendo aí a sensualidade, estar com uma pessoa, depois com outra à vontade, não é uma coisa que agrada ao Senhor, né? Ele diz que é melhor casar, fazer essa aliança duradoura de compromisso, do que viver abrasado. Já em 1 aos Coríntios ainda, nesse mesmo livro, 1 aos Coríntios, dessa vez no capítulo 6, vai aí na sua Bíblia, um capítulo para trás. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o 20. Então a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo, olha lá, pessoal, isso aqui. Porém o corpo não é para impureza. Olha, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha lá. Então, queridos, Deus não criou o nosso corpo para a gente transformar ele, para a gente usar ele com impureza, né? Que tipo de impureza é essa? Pastor, que você está falando de quê aqui? Vamos ver aqui o que a Bíblia nos ensina. Seguindo aqui, a Bíblia diz assim: Deus ressuscitou o Senhor, Jesus, né? E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, olha aí, garantia de Deus que as pessoas serão ressuscitadas para comparecer diante de Deus, né? Para prestar contas. E aí segue aqui a Bíblia: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha aí. O apóstolo Paulo aqui dizendo pelo Espírito Santo que nós fazemos parte do que ele chama de corpo de Cristo. Jesus, a Bíblia diz que ele é o cabeça do corpo, e o corpo de Cristo, braços, pernas, é a igreja. A Bíblia diz que somos nós, as pessoas que entregaram o governo da sua vida a Jesus Cristo. Então, você quando entrega, você que está me ouvindo, que não tomou ainda essa decisão, quando você toma essa decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus, você então começa a fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, ó: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E aí ele faz uma pergunta: e eu, por acaso, ou eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Olha, que palavra forte, né? Quer dizer, se eu sou membro do corpo de Cristo, como é que eu vou deixar que o meu corpo seja usado para impureza, ou eu mesmo vou usar o meu corpo para sensualidade, para pornografia? Não faz sentido, né? Se eu sou um membro do corpo de Cristo, não posso ser como se fosse um membro, me comportar como se fosse um membro do corpo, como diz a Bíblia, de uma meretriz, não é? Então, segue o apóstolo Paulo dizendo: absolutamente não. E aí ele pergunta: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ó, de novo aí a aliança, né? E segue a Bíblia dizendo: porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olha aí. Mas aquele que se une ao Senhor, olha o que acontece, é um espírito com ele. Olha aí. Destacando essa frase aqui do apóstolo Paulo: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha, eu quero então, você quer também, querido? Então receba aí essa bênção de você estar unido com o Senhor, para que você seja um espírito com ele. E aí o apóstolo Paulo orienta: olha, fugir da impureza. Então vamos cair fora, né, de vídeos eróticos, pornografia na internet, aquele filme que tem cenas mais picantes, né? A pessoa que está, você vê que está perto de você, uma pessoa que está vestida de modo a chamar muita atenção, de muita sensualidade. O que você faz? Sai fora, sai de perto. Então, fugir da impureza, né? Aí segue a Bíblia: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha lá. Aí ele vai perguntar agora: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Lembra, queridos, que nós já estudamos isso, que a vontade de Deus é derramar dentro de você o Espírito dele, o Espírito Santo. Mas para isso você tem que pedir e abrir a porta para o Espírito Santo entrar.
E quando ele entra e habita dentro de nós, dentro de você, o seu corpo, como diz aqui a Bíblia, passou a ser santuário, quer dizer, passou a ser separado para que o Espírito Santo fosse habitar. Por isso que ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? E aí ele segue dizendo, o qual tendes da parte de Deus. E diz aqui, a Bíblia, e que não sois de vós mesmos, olha aí. A Bíblia diz, queridos, que depois que a gente entrega o governo da nossa vida a Jesus Cristo, nós então não somos mais donos do nosso corpo. O nosso corpo passa a ser propriedade de Deus, propriedade de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo explica por quê. Ele diz, porque fostes comprados por preço. Então, querido, aquele que aceita esse senhorio de Jesus sobre a sua vida, isso é por quê? Porque que o sangue de Jesus, ele elimina todo o nosso pecado, ele traz, aceitar o governo de Jesus, traz uma nova vida para a gente, traz uma mudança completa na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Por quê? Porque você, querido, e eu, nós fomos comprados por um alto preço. Essa salvação que para nós vem pela graça, quer dizer, não vem por merecimento, mas vem pela misericórdia de Deus, pelo desejo de Deus em salvar o ser humano que o aceita como Salvador, mas essa graça custou a Jesus, custou o sangue inocente dele. Por isso que a Bíblia diz aqui, porque fostes comprados por preço. Olha lá. Então segue a Bíblia terminando. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha aí. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o que é glorificar a Deus no meu corpo? É que eu cuide do meu corpo, que eu não esteja com o meu corpo praticando impureza, né? E que impurezas são essas, né? Quais são essas impurezas? Aí a gente vai lembrar daquelas obras da carne, não é? Que nós vimos em programas passados, que está lá, em Gálatas, você que já lembra aí, frutos da carne, aliás, obras da carne e fruto do Espírito. Então você vai ver lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Veja aí na sua Bíblia. Então anote, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas é Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é aquela sensualidade, né? Essas três são as que tratam dessa questão da impureza, da lascívia, né? Da sensualidade descontrolada, desejo descontrolado, da prostituição, não é? Que a pessoa não só se oferecer por dinheiro, mas também ficar com a pessoa por interesse ou também ficar com várias pessoas, né? Levar essa vida. Lembrando que a Bíblia nos diz aqui, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja que é muito importante, queridos, a gente então buscar realmente buscar que o Espírito Santo venha morar dentro de nós, buscar realmente entregar o governo da nossa vida a Jesus Cristo e deixar Ele nos orientar para a vida que Ele considera uma vida melhor para a gente, uma vida mais feliz, né? Então, é muito interessante. Só que, por conta dessas palavras, sabe, muita gente pensa erradamente que a Bíblia é contra o amor, é contra o sexo, é contra o casamento e contra a felicidade. Então, eu vou ler um trecho agora para vocês, que vocês vão ficar de queixo caído. Se você não conhece ainda, você vai ficar impressionado. Quando eu ouvi essa pregação a primeira vez, eu fiquei besta como a Bíblia tem também sabedoria de relacionamento íntimo entre marido e mulher.
Veja que coisa fantástica. Eu jamais havia imaginado que Deus poderia tratar disso na sua palavra também. E ainda mais de forma tão sábia como você vai ouvir agora. Deus diz assim, está em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra aí na sua Bíblia, ou anote. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 até o 4. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, aquela história é 1 para 1, né? O marido com a esposa só, a esposa com o marido só. Mas aí a Bíblia diz assim, olha aí, olha a surpresa. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Olha lá. Gostaram dessa? Então, o marido deve conceder à esposa aquela intimidade que lhe é devida. A mesma coisa, a esposa deve conceder ao marido. Aí veja, muita gente fala, mas o marido às vezes, ou a esposa, não é? Quer ter aquele momento de intimidade, e aí a pessoa faz, não, mas eu não quero, hoje não, eu estou cansado, não vou. Veja só o que diz a Bíblia a esse respeito. Seguindo aqui a palavra de Deus, diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Ouviram aí, mulheres? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Então o marido passa a ser dono do corpo da mulher. E agora? Aí você que é homem, aí marido tá dizendo, tá vendo, eu sou o dono. Mas tem coisa para você também, porque logo em seguida a Bíblia diz, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha aí. Gostaram dessa? Imaginava que tinha uma coisa dessa na Bíblia, dizendo que depois que a pessoa se casa, a mulher não é mais dona do seu corpo, e sim o marido. E dizendo também que o marido não é mais dono do seu corpo, e sim a mulher. Então um passa a possuir o corpo do outro, não é? É espetacular isso. Então veja que é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Veja que é por isso que é necessário que haja uma entrega. Veja como Deus é a favor dessa entrega, né? De que o homem e a mulher, casados, o marido e a mulher, experimentem dos prazeres que Deus preparou. E veja como é fantástico essa revelação, como essa revelação é chave para um relacionamento de qualidade, né? Veja como ela é chave para um relacionamento de qualidade. Porque você passa a ser dono do corpo da sua esposa. E a esposa passa a ser dona do corpo do seu marido. Então, com isso, não existe, o casal, ele não deve buscar a satisfação própria, mas sim a satisfação do outro. Se os dois fizerem isso, terão então uma vida de intimidade muito abençoada, uma vida maravilhosa. Então significa que não há espaço aqui para esse tipo de coisa, para separação, não é? Não há espaço aqui para aquela coisa de eu não quero, hoje eu não quero estar com meu esposo, não quero estar com a minha esposa, não. Veja que a própria Bíblia nos adverte a esse respeito. Se você olhar aqui o que está lá em 1 Coríntios, veja aí, 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, achou aí? Então você vai abrir aí, você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7,
no versículo 5 você vai ter outra surpresa. Você vai ficar impressionado com o que Deus vai falar agora. Diz assim o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis, olha aí, maridos e mulheres, hein? Não vos priveis um do outro. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, olha só essa palavra aqui, pessoal. Olha essa palavra como é forte. Não vos priveis um ao outro. Então, marido, mulher, você que está afastado do seu marido, você que está afastado da sua esposa, você que fica sem querer buscar essa intimidade do casal, está errado conforme a Bíblia. Ó, você pensava que a Bíblia era inimiga do relacionamento amoroso? Não. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui o que, o apóstolo Paulo? Não fique muito tempo longe do seu esposo, mulher. Marido, não fique muito tempo longe de sua esposa, sem ter intimidade com ela. Por quê? Diz a Bíblia aqui, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o que é incontinência? É a pessoa não se aguentar e acabar sendo tentada pelo diabo e acabar, então, buscando saciar esses desejos fora do casamento. Então é hora, queridos, de ter muita sabedoria. Muita sabedoria. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. O casal tem que estar ligado nisso. Porque hoje em dia, queridos, é muito fácil, por conta das preocupações, dos compromissos, chateações, brigas, corre-corre, é muito fácil um casal passar um tempão, várias semanas, sem estar junto, sem ter a intimidade de marido e mulher. Então isso não pode acontecer de jeito nenhum, viu? Não pode. Veja que esse alerta é da Bíblia. Quando um do casal deixa o outro sem a intimidade, esse que deixou o outro sem a intimidade está entregando de bandeja o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa, a ser levado pela tentação. Está empurrando ele ou ela para as mãos de alguém que pode ser usado pelo diabo e que vai querer oferecer o carinho e a intimidade que falta em casa, viu? Então é por isso que a Bíblia, queridos, se preocupa com esse assunto tão delicado. Por isso que a Bíblia nos orienta, não é? É por isso que a Bíblia diz dessa propriedade, né, do que o corpo da esposa agora pertence ao marido e o corpo do marido agora pertence à esposa. Não é fantástico? Você imaginava que a Bíblia tinha uma coisa dessa? Aposto que não, aposto que você tomou um susto aí. Pensava que a Bíblia era um livro que era contra o amor. Não, a Bíblia, ela é um livro que é a favor do amor com compromisso, né? Do amor de um homem e de uma mulher que fazem uma aliança, que estabelecem um compromisso diante do ser humano, das leis do homem, no cartório, casando, e diante de Deus, apresentando o casamento a Deus. E aí o que acontece? Esse compromisso Deus abençoa, e a Bíblia é a favor desse amor, inclusive orientando os casais a não ficarem distantes para que não jogue o outro na tentação do diabo, tá bom? Então, queridos, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o relacionamento do casal. Por enquanto aí ouçam os louvores abençoados, vai se conectando com Deus, adorando esse Deus maravilhoso e agradecendo a Ele, porque você não sabia como Deus é maravilhoso até e principalmente com o amor do casal, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho, fique na paz de Jesus. Até já!
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem-vindos de volta, meus queridos ouvintes. A graça e a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E nós estamos hoje tratando de um tema espetacular na Palavra de Deus, que é a convivência do casal. Como é o casal diante de Deus, conforme a Bíblia nos orienta. E eu sei que muitos ouvintes aí tiveram uma surpresa, tomaram um susto, porque pensaram que, de repente, pensavam que a Bíblia era um livro quadrado, antiquado, que não aprovava o namoro do casal, não é? Mas, na verdade, a Bíblia, para aqueles que já se casaram no cartório, diante da lei dos homens e também diante de Deus, o casal, a Bíblia cuida muito bem, chegando até a dizer que o corpo do marido não pertence mais a ele, mas agora pertence à esposa, olha aí. E o corpo da esposa também não pertence mais a ela, pertence ao marido. Olha, se os casais prestassem atenção nessa parte da Bíblia, quanta briga, quanta frustração e quanta tristeza seria evitada. Impressionante como isso é importante. E há mais um trechinho que nós lemos agora há pouco, no bloco anterior do programa, dizendo que a Bíblia orientando o casal a não passar muito tempo sem ter intimidade. Veja que interessante, chega a usar o termo assim, não vos priveis um ao outro. Quer dizer, que os dois, o marido e a mulher, fiquem ligados, fiquem atentos, para que você, meu querido, minha querida, não seja a razão do casal ficar tempo sem ter intimidade, porque isso lança o casal na tentação que o diabo traz. Então a Bíblia se preocupa com isso, né? Por isso que ela está tão assim preocupada em tratar e nos orientar nesse assunto tão delicado, né? Então veja que nós vimos aqui isso, né? O corpo da mulher passa a ser do marido, não é mais dela. Mas também o corpo do marido passa a ser da mulher, então não é mais dele. Então veja, se os dois passam a ser proprietários do corpo um do outro, então é claro que você tem que saber cuidar do que é seu, né? Isso significa o quê? Que a gente tem que se concentrar na forma de ser de cada um, sabe? A gente tem que cuidar do outro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe, a ciência hoje já comprova que o homem, ele pensa muito mais durante o dia em desejo de intimidade do que a mulher. Muito mais. Porque o homem, ele tem dentro do seu corpo um hormônio que é chamado testosterona. É o nome de um hormônio que é natural, que Deus colocou dentro do homem. Então, se chama testosterona. Então, é natural, por conta desse hormônio, que o homem pense mais durante o dia, queira mais ter intimidade com a mulher do que, ao contrário, do que a mulher com o homem. Então, é importante que a mulher perceba isso e saiba dessa realidade científica. E se a ciência comprovou, e se isso é da natureza do homem,
é porque Deus fez assim. E se Deus fez assim, ele está certo, né? A gente não vai questionar como Deus fez. Então é importante a mulher de Deus, ela está ligada nisso, ela está atenta para ela poder, como o corpo dela não pertence mais a ela, mas ao marido, para ela poder estar disposta a poder deixar o seu esposo totalmente saciado nesse sentido. Do mesmo jeito, o marido em relação à mulher. Conhecer como é a mulher, não é? Conhecer como a mulher encara a intimidade, para também deixar sua esposa totalmente saciada. Então, um outro fato interessante, que é comum entre o homem e a mulher, a gente vê que quando o homem está estressado, preocupado, viu, mulheres? Atenção para você que é mulher. Quando o homem está sob pressão, está chateado, está preocupado, aí ele sente mais vontade ainda de estar na intimidade com a sua esposa. Então, se a esposa sabe disso, o que ela tem que fazer? Tem que ficar atenta e procurar estar atenta a esse desejo do seu esposo e de forma prazerosa e sedutora para o seu esposo se entregar a ele sempre que ele estiver assim, não é? E isso talvez seja uma frequência maior do que a mulher está habituada ou naturalmente gostaria. Mas isso você está buscando o quê? Você está buscando levar para o seu esposo, você está praticando o amor, que é o quê? Fazer o outro feliz, não é? Mulher, você está olhando como é que o seu esposo funciona para você buscar a felicidade dele. Está percebendo, esposas? Do mesmo jeito, maridos, falar para os maridos agora. Marido, você tem que ficar esperto e saber que a mulher, em geral, quando a mulher está preocupada, estressada, está chateada, a mulher gosta de falar e de ser ouvida. Então, tem que ouvir, meu querido, viu, marido? Tem que ouvir. Não adianta querer partir logo para a intimidade com a sua esposa, que não vai dar certo. Quando estiver no momento que a esposa está chateada, está triste, está estressada e quer falar, quer desabafar, quer botar para fora, ouça o que a sua esposa está falando, sabe? Aconselhe na palavra de Deus, ministre uma palavra de paz, de equilíbrio, para trazer de volta a harmonia, para mandar embora essa chateação, em nome de Jesus. Estão entendendo? E aí, quando houver um momento da intimidade, o marido tem que perceber como a esposa funciona nesse sentido, sem ser desajeitado, tem que ver direitinho e tem que seguir um ritmo sem pressa, um ritmo de tranquilidade, um ritmo de amor pleno, para que os dois possam aproveitar. Então veja que é necessário, queridos, para que um casamento, para que o casal esteja em sintonia e em felicidade, é necessário que você não olhe só para você, viu, marido? Não olhe só para você. Esposa, não olhe só para você. É necessário que um olhe como o outro é. É necessário que um olhe como o outro funciona, como o outro gosta das coisas. Se cada um dos dois lados fizer isso, o casamento vai ser uma grande maravilha. Sabe? Vocês vão aproveitar as maravilhas do Senhor. Tá certo? Então, é muito importante, né, nós estarmos ligados nisso, não é? E muito importante nós também estarmos ligados no que Deus, dentro dessa intimidade do casal, o que Deus nos permite fazer e o que Deus não nos permite fazer. Por exemplo, ele vai dizer isso aqui. Se você for ver aí a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, anote aí, ou então abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 aos Coríntios 6, versículo 9 e 10 diz assim, o apóstolo Paulo: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, vamos destacar esse termo aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, sodomita não vai herdar o reino de Deus. O que é um sodomita, pastor? Vem daquela cidade que Deus destruiu, que era Sodoma e Gomorra. Então, nessas cidades, queridos, era muito comum as pessoas atenderem às loucuras da carne. Então, por exemplo, pessoas que dizem assim, entre o marido e a mulher, olha, vamos apimentar a nossa relação. Então, pessoas que acabam querendo trazer práticas de sofrimento, sabe? De bater, como se isso desse prazer para a pessoa, de sufocar, de bater, de apanhar, sabe? Então isso é o sodomita, é aquele que sente prazer sentindo dor, sendo machucado. Então isso não agrada a Deus. Está claro que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Então nada desse negócio de dor, viu, pessoal? Isso aí está fora. Inclusive, a gente tem que lembrar de que a intimidade do casal é usando o que a natureza, o que Deus criou para o casal ter essa intimidade. Apenas isso, combinando direitinho o que Deus concedeu ao homem com o que Deus concedeu à mulher. Nada fora dessa combinação natural, porque muitas vezes fora dessa combinação natural vai se trazer doenças por estar se usando aquelas partes do corpo que Deus ofereceu, que Deus criou para a gente ter essa intimidade de maneira errada, usar de maneira errada, vai acabar provocando doenças e acabar provocando dor na outra pessoa. Então isso é muito importante, a gente aí seguir essa receita da Bíblia para a gente ser feliz, não é? Outra coisa que muitas pessoas falam e perguntam, mas pastor, na hora que eu estou na intimidade com meu cônjuge, com meu esposo, minha esposa, né? Muitas vezes eu quero pensar em outras pessoas, não é? Ou então eu quero, por exemplo, ver um determinado filme que me traga uma imagem de outra pessoa no momento que eu estou tendo intimidade com a minha esposa ou com o meu esposo. Então isso aí não é bom, isso aí não apimenta a relação, isso aí não traz um tempero. Não traz não, viu, queridos? Isso aí é uma coisa que leva a pessoa realmente para não agradar a Deus. E isso está dito claramente por Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Se você abrir aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Mateus, para você anotar aí, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Isso é Jesus falando, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha lá, já adulterou com ela. Então, observe que a seriedade do que Jesus fala aqui, não é? Então, a gente não deve sequer, queridos, ficar olhando para outra pessoa e tendo fantasias e pensando de jeito nenhum. Imagina, isso aí, segundo Jesus, já é adultério. Então, isso acontece, queridos, muito porque o que acontece é que muitas vezes, sabe, o diabo traz aqui na palavra de Deus o diabo traz no casamento coisas contrárias à palavra de Deus. E aí o que acontece? Traz com um engano, sabe? Traz enganando o casal, fazendo o casal pensar de que ele precisa de algo mais, sabe? Para trazer tempero, para trazer uma relação diferenciada.
Mas eu vou dizer a vocês, o que abençoa a intimidade de um casal é justamente aquilo que a gente falou antes, é a vontade que um tem de fazer o outro feliz. Isso é o segredo que a Bíblia traz. É você não buscar a sua satisfação, mas a do outro. Os dois pensando assim, a coisa fica uma bênção. E aí o Espírito Santo se faz presente e abençoa, viu? Tudo que Deus colocou no nosso corpo, os hormônios e tudo mais, para que a gente pudesse sentir o prazer da intimidade do casal casado, é bênção diante de Deus, senão não teria colocado. Então não se engane, sabe? Você não precisa de nenhum tempero, não. O que você precisa é dessa decisão, dessa vontade de querer realmente fazer o outro feliz. E é o amor de Deus, né? Exatamente o que Deus nos orienta a fazer. E aí, praticando isso, você vai ver como a sua vida de casal será uma grande bênção, né? Então, outra coisa interessante que a gente tem a dizer é justamente, por exemplo, quanto a os locais, não é? Onde o casal casado, por exemplo, é interessante o casal, quando o casal é de Jesus, né, já entregou o governo de sua vida a Jesus, então quer sair de casa, quer fazer um passeio, quer ficar na intimidade. Então vai a um hotel, por exemplo, hotel normal, hotel onde as pessoas se hospedam, vai lá, fica direitinho. Mas pastor, eu posso pegar então minha esposa e ir para um motel com M de Maria? Não. O motel, queridos, é um local, né? Não é um local abençoado, né? É um local que foi criado especialmente para abrigar adultério, né? E normalmente também relacionamento de pessoas não casadas. Então não é um lugar adequado para um casal de Jesus, porque ali é um local escondido, né? Onde as pessoas vão ali, tem aquela coisa escondida e tal. Então, quer fazer um passeio com sua esposa, com seu esposo, vão para um hotel com H, né? Onde lá você vai entrar e sair de cara limpa, né? Sem se esconder, e ali você vai estar à vontade, não num lugar exclusivamente preparado para intimidades que não agradam a Deus, né? Então é outra dica importante. E por fim aqui, uma dica interessante, que é você tomar cuidado com o que você falar, sabe? É muito importante porque muitas vezes na intimidade há pessoas que gostam de usar palavras obscenas, sabe? Palavras que não agradam a Deus. E isso a gente não deve fazer. Se você abrir sua Bíblia aí no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, abra aí. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, é Novo Testamento, já no meio lá do Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, ou anote aí no seu caderninho. Colossenses, capítulo 3, versículo 5 até o 10. Anotou aí? Colossenses 3, versículo 5 até o 10. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai dizer o que é a natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, que é aquela paixão com sensualidade descontrolada, desejo maligno, olha aí, e a avareza, que é a idolatria. Aí diz o apóstolo Paulo: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, quer dizer, jogue fora, igualmente de tudo isso. Do que a gente tem que se despojar? O que a gente tem que jogar fora? Lá vem a listinha do apóstolo Paulo. Da ira, indignação, maldade, maledicência, olha, ficar falando mal dos outros, linguagem obscena do vosso falar, tá escrito na Bíblia, viu? Linguagem obscena do vosso falar. Então nada da gente ficar usando palavras obscenas, palavras chulas, palavras grosseiras, né?
mesmo na intimidade, principalmente, né, na intimidade com o nosso cônjuge, né, com o marido, com a mulher, porque ali é um momento de alegria, de felicidade, de luz, né, e não de obscenidade, né? E aí segue a Bíblia dizendo: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Então esse velho homem, esse velho ser humano que ficava falando obscenidades, tem que sair, tem que ir embora, né? Tem que ser transformado por Deus. E aí diz a Bíblia: uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus que Jesus é maravilhoso. Glória a Deus que Ele nos deu essa capacidade de amar, de sentir prazer, de gostar e de aproveitar tudo de bom que uma vida a dois dentro do casamento tem para um casal, para que essa aliança seja uma aliança eterna, uma aliança que não se quebre, né? Então, hoje esse foi o nosso tema. É um assunto um pouco polêmico, não é? Mas, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo trouxe para nós aqui de uma maneira séria, de uma maneira clara, mas é muito importante, queridos irmãos, que nós possamos falar disso, porque não podemos aceitar que hoje em dia casamentos de homens e mulheres de Deus, ou de pessoas que querem servir a Deus, que estão cansadas de viver nesse mundo aí de pornografia, esse mundo onde não há compromisso, não há felicidade, não há fidelidade. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem felicidade. Então, para isso é muito importante sabermos o que a Bíblia nos orienta sobre essa questão do relacionamento conjugal. Não é bacana? Do marido e da mulher, do homem e da mulher. Então eu queria agora aproveitar a oportunidade para orar pela sua vida. Você que é solteiro, que está procurando solteiro, está procurando uma pessoa, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você ainda não se entregou não entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, faça isso, tome essa decisão para Ele te orientar. Se você já está casado e os dois são de Jesus, amém. Vamos orar juntos por esse casamento. Se um dos dois não é de Jesus, vamos orar para que o Senhor traga essa conversão, para que o Senhor transforme e que seja uma bênção o seu casamento, tá bom? Então, se prepare aí que agora nós vamos orar a Deus. Então, querido ouvinte, feche os seus olhos e vamos entrar na presença do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, para aclamar, Senhor, por essas vidas que estão aqui nos acompanhando, esses ouvintes. São pessoas, Pai, que são solteiros, solteiras, procurando uma pessoa para serem felizes. São casais casados, Pai, o marido, a mulher. São pessoas, Senhor, que estão às vezes passando por um problema no casamento, no relacionamento. Não se entende, não há mais diálogo, Senhor. Está confusa a coisa, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento essas vidas e peço, Pai. Peço que o Senhor venha dirigir o solteiro e a solteira, Pai. Para que primeiro a pessoa se prepare, para que primeiro, se ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus, faça isso agora, Pai. Receba, Senhor, essa vida em nome de Jesus. Pai amado, que essa pessoa, depois de tomar essa decisão, possa procurar uma pessoa que seja uma pessoa também que tenha compromisso com Deus, para que esse casal seja firmado no poder de Deus, para que o Espírito Santo possa habitar no marido e na mulher, para que assim os dois sejam um diante do Senhor, para que os dois tenham direção do Espírito, tenham sabedoria,
para evitar essas brigas, essas confusões, e que fique um para cada lado, Senhor, cada um remando para um lado. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento também a vida desse casal que já está casado, mas que está com problema, Senhor. Há problema de comunicação, o pecado não é confessado, Pai. E o casal acaba tendo uma vida real e uma vida escondida, longe da esposa, longe do marido. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo isso agora na sua vida, ouvinte. Em nome de Jesus, repreendo todo engano, toda vida dupla, todo o adultério, toda a lascívia, o domínio do pecado, da sensualidade, a pornografia, a linguagem obscena. Eu repreendo em nome de Jesus. Saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Se você deseja, ouvinte, realmente que isso saia da sua vida, eu uno a minha fé com a sua e juntos nós combatemos esse mal. Em nome de Jesus, nós combatemos esse mal para que você seja plenamente liberto, para que você passe a enxergar sua esposa, seu marido, com outros olhos, com os olhos do amor de Deus, e que a vida conjugal, a intimidade do casal, seja uma bênção diante do Senhor, e que vocês possam aproveitar tudo que o Senhor preparou, lembrando de não ficar tempo separado, mas de estar atento às necessidades do marido e da esposa. Em nome de Jesus, eu ministro isso na sua vida, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Ministro o poder de Deus na sua vida amorosa, no seu relacionamento. Deixe Deus entrar nessa área também, em todas as áreas da sua vida. E nessa área não é diferente. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Peço que o Senhor venha dirigir para que esses casais, Senhor, que estão se formando ou já estão formados, possam seguir a Tua orientação, a Tua palavra, e assim provarem das grandes maravilhas que o Senhor tem para um casal na Tua presença. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, em nome de Jesus, que você possa, ouvinte, querido e querido ouvinte, receber de Deus na sua vida e ter o seu casamento, seu noivado, seu namoro transformado, em nome de Jesus, nascendo de novo para a glória de Deus, e que assim seja feito na sua vida. Se você crê, diga comigo amém e graças a Deus. Graças a Deus, queridos ouvintes. Amém. Maravilhoso esse tema, não é? Muito bem. Está aí as dicas bíblicas, não é? A orientação bíblica para o casal. Então siga de olhos fechados o que Jesus tem para lhe orientar através da Bíblia numa vida de casal. E aí vocês poderão experimentar como isso vai mudar completamente a vida do casal, tá bom? Então fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo. E aí amanhã nós voltamos no nosso próximo programa, trazendo mais um assunto abençoado para a sua vida de intimidade com Deus, tá certo? Fique na paz de Jesus. Até amanhã.